Every time I look into your loving eyes, I see I love that the money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you are here to stay. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything you want, you got it, baby. Anything you want, anything you need. Ooh, ooh, baby, you got it. Rio-Sulense desde 1985, 32 anos, muito jovem, filho de José e Neuza, pai de Jorge Eduardo, 7 aninhos, formado em Ciências Econômicas e Contábeis pela Unidade, católico, flamenguista, gosta do rock, o rock tão lindo na vida da juventude. Adora uma polenta com galinha, uma cerveja bem gelada. Gosta de passear com o seu filho Jorginho no parque. Adora pássaros registrados, admira a gratidão, a sinceridade, mas detesta muito a falsidade. Estamos com ele, o prefeito de Rio do Sul, José Eduardo Rothbard Tomé. O Tomézinho lá de 2008, quando fez a sua primeira eleição como vereador. Depois, o Tomé, na reeleição em 2012, 2016, o prefeito Tomé buscando o poder da cidade de Rio do Sul, administrando a cidade, sucedendo Garibaldi Antônio Airoso, o Gariba. É o nosso convidado do programa Na Boca do Povo, porque estamos ainda nessa contagem de aniversário da cidade. 87 anos, completados no último dia 15. É a emancipação político-administrativa, mas com muito mais de 100 anos da sua colonização. Na época de Frankenberg, de Basílio, de Forneroli, de Alfredo João Crick, de Sodatelli, de Danilo Schmidt, e assim foi vindo. Os prefeitos, as câmaras e vereadores chegando lá na frente com Clóvis, com Jailson, com Milton Alves, com Gariba e agora com Tomé, com tantos políticos que engrandeceram a nossa querida Rio do Sul, a capital do Alto Vale, esse cantinho maravilhoso, que é um verdadeiro cantinho do céu. E vamos conversar com ele, o estimado prefeito Tomé. Estimado, obrigado por ter vindo na boca do povo, obrigado. Depois da eleição de 2016, o Tomé está na boca do povo. Obrigado, Neri. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos os telespectadores. Conversar contigo sempre foi muito bom. Lembro lá em 2008, quando logo após a eleição, minha primeira eleição, a comunidade nos conheceu, ouviu nossas propostas, nos deu a oportunidade. Depois em 2016 novamente, né, onde 2012? 2012. Depois de Obrigado 2016. por ter me corrigido. 2008 e 2012, né, como vereador mais votado naquela eleição, e depois agora em 2016, também diante de um plano de governo, de uma proposta que a gente está lutando muito para colocar em prática, diante de todo um esforço em equipe, um trabalho em conjunto com o nosso vice-prefeito Paulo Cunha, a gente trabalhando para fazer de Rio do Sul a nossa capital de oportunidades, né? Como a gente tem assim trabalhado. A cada dia uma nova cidade. Com certeza, assim a gente encaminhou para a comunidade de Rio do Sul a nossa prestação de contas, né? Está aqui no informativo, que depois nós vamos detalhar bastante coisa aqui desse sim. informativo, enfim. Sim. É verdade, a cada dia as coisas vão acontecendo e a cidade vai melhorando. Exatamente, a gente tem buscado isso, Neri, com muito esmero, com muito esforço, um planejamento que eu sempre digo, né? A eleição foi no dia 2 de outubro, lá em 2016, eu pedi ao Gariba para que a gente pudesse montar o gabinete de transição no dia 3, e o trabalho começou no dia 3, né? Plano de governo na mesa, a gente trabalhando junto com uma equipe voluntária naquele momento. E a transição foi boa? Foi tranquila, foi respeitosa. Ela aconteceu da forma como precisava ser. Pessoas inteligentes. Isso, exatamente, né? Nós apresentamos uma reforma administrativa que, de fato,
ela se consolidou com um projeto de lei que foi à Câmara logo no início de 2017. Nós reduzimos 3 secretarias, né? Cortamos 40 cargos comissionados, a gente deu uma enxugada na máquina, revisamos uma série de ações da Prefeitura, e eu não falo isso comparando o governo do Gariba com o governo do Tomé, eu falo isso da questão da administração pública que vem diante de um ciclo, né, onde nós acreditávamos que era possível fazer um pouco diferente, então nós revimos uma série de situações e conseguimos aí investir em algumas políticas públicas que a gente considera muito pontual. Educação com creche 12 meses, com modelo de educação empreendedora, na saúde com os mutirões de saúde, que inclusive aconteceram na véspera do aniversário da cidade de Rio do Sul, no dia 14, atendemos mais de 650 pessoas. Quando foi reaberta... A UPA 24 horas na ilha. Essa UPA foi lá do governo Gariba, sim, inauguração, mas ela teve uma transição que ficou à noite excepcional e agora foi reaberta, já com esse acordo com o governo federal, tudo lá. Exatamente, agora tem 170 mil mensal do governo federal para cofinanciar, né, essa estrutura. É importante a população entender que existe isso na administração pública, né? Você precisa ter recursos para conseguir dar conta do recado. E a gente, diante de não existir um orçamento possível de se manter ela 24 horas, a gente recuou para 16 horas. E agora, com o cofinanciamento do governo federal, 24 horas, definitivamente, atendendo bem a população. Faltava o credenciamento. Faltava o credenciamento. E a gente buscou, e agora, então, funcionando, né, de maneira plena a proposta de 24 horas para atender bem a nossa comunidade. Eu conversava até antes, nos bastidores, a gente sempre tem aquela conversinha, e o teu assessor de imprensa está aqui, o Leonardo, que foi nosso parceiro aqui da Rede Belo Horizonte, apresentava o jornal junto com a Carmen, está lá assessorando o prefeito Tomé na área da comunicação, de imprensa, e você estava conversando com a direção e eu e o Leonardo trocando umas figurinhas, eu dizia para o Leonardo, porque as prefeituras, a gente sabe que as menores com mais dificuldade, as médias com mais dificuldade e as grandes também com mais dificuldade. É sempre com dificuldade. Eu conheço os prefeitos de Rio do Sul, se não todos, evidentemente que não, mas desde a época de Alfredo João Kig, Helmut Bongart, dali para ir Danilo, e veio teu pai quando vice-prefeito com o Danilo, depois assumindo. Enfim, a gente pegou essa leva de prefeitos que todos eles com muita dificuldade, mas sempre com esse problema. Precisamos enxugar, precisamos economizar. E eu dizia para o Léo, o prefeito sempre correndo atrás da máquina. Tem dinheiro, mas nunca tem. Tem arrecadação grande? Tem, mas nunca tem dinheiro. Tem que buscar parceria, governo do Estado, deputado, governo federal, promessa, vem, muito blá, 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 aquela coisa toda. É uma dificuldade constante mesmo. Sem dúvidas, mas a gente tem que buscar atitudes proativas e que a gente consiga vencer essa ginástica do orçamento público, que é tudo muito engessado, tudo muito difícil, para a gente conseguir realizar um governo realizador, vamos dizer assim. Para não passar batido. Quando nós entramos, Neri, com a reforma administrativa, ela já foi com vistas a tudo isso. A gente ter bala na agulha para poder realizar mais. Aí você cortar da própria carne. Inclusive, muitas secretarias às vezes passam por dificuldades, porque o enxugamento de mão de obra foi tamanho que você, às vezes, tem que bailar, tem que trabalhar mais, tem que se estressar mais, tem que chorar mais, tem que se descabelar mais para conseguir dar conta do recado. Eu sempre digo, Neri, e é por uma questão muito justa que eu falo isso, todos os governos tiveram pessoas muito competentes, mas para um governo ser extremamente realizador tem que ter o algo a mais, é o algo a mais. Quando nós cortamos os cargos, tanto no social, educação, saúde, cultura, esporte, às vezes, até a gente foi criticado por isso, mas eu chamei o coordenador de cada uma das pastas, seja secretário ou até ex-secretários que se transformaram em diretores, tiveram o salário reduzido. Até, e no boca a boca do dia a dia, mas cortou secretaria, mas naquela tinha um secretário, agora tem mais 4 adjuntos, mais não sei o quê, aquela coisa toda. Sim, mas a gente... E sabe que essa coisa vai na rua, blá, 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 uns porque são contra, outros porque já acham que botou muito secretário e não devia botar, cortou, mas aumentou lá, enxugou aqui. Sim. Nós, de fato, cortamos 40 cargos, 42 cargos da estrutura administrativa, né? Hoje nós temos o menor volume em números de cargos desde 2012, que, levando em consideração que 2012 era um ano eleitoral. Então, as desincompatibilizações para se disputar a eleição, então nós já entramos no primeiro ano de governo, que geralmente é um... Você lá era vereador. Exato. Ele é inchado o processo de cargos. Nós começamos bem o primeiro ano
com o menor volume desde 2012, eu faço questão de citar isso. E aí transformar a economia de dinheiro em cargos com políticas públicas. Por exemplo, no social nós estamos trabalhando a implantação do Centro-Dia do Idoso, que é a creche do idoso. Aquele filho trabalhador que não quer botar os seus pais no asilo, ele ter um local... Não tem nem condições. Exato. Não tem nem condições financeiras. De deixar em casa com um cuidador, por exemplo, às vezes tem que abandonar o trabalho para cuidar dos seus pais, não quer deixar no asilo. Nós vamos em parceria, e aqui estou antecipando algo que até o próprio Clube Soroptimista Internacional ali, que coordenam o asilo, todas aquelas senhoras que fazem um belíssimo trabalho, e eu só tenho a agradecer. Eu estou num processo de convencimento a elas. A gente quer fazer uma parceria com o asilo, os filhos deixarem os pais de manhã e poder buscar no final do dia. Por que isso está sendo possível? Porque lá no social a secretária Daniele cortou lá 4, 5 cargos, a ponto de hoje a gente poder ter reservado para o orçamento 2018 15 mil por mês. Que vai fazer esse... Para fechar o convênio e manter lá 15 idosos, para começar o projeto. Então, assim, extremamente inclusiva a proposta, é de avanço social sim, porque eu tenho meus pais, eu preciso trabalhar, eu não quero deixar eles no asilo, vou ter uma opção intermediária para deixar de manhã, buscar de noite. Acho que essa vivência juntos dos idosos permanentes com os idosos que estarão de vez em quando vai gerar qualidade de vida para aqueles idosos também. Que vai no os transitórios e os permanentes, exato, obrigado. Eles juntos vão fazer bem um para o outro, naqueles idosos. Então, por que está sendo possível? Porque nós, Neri, cortamos na própria carne, enxugamos de fato. Existem cálculos que provam isso. Nós temos uma economia entre contratos e corte de cargos em torno de 1.700.000 de um ano para o outro. Isso virou política pública. Conseguiram economizar. Isso virou política pública, virou lá na ponta. Esse dinheiro está lá no caixa separadinho para... ele foi usado para abrir a creche em janeiro, por exemplo, para aquela educação infantil 12 meses. Os mutirões de saúde, que nós já realizamos 6. Os mutirões custam em torno de 30 a 50 mil um dia. Você tem lá 15, 20 médicos que cobram média de R$30 por consulta no SUS. É nós quem pagamos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os auxiliares de serviços gerais, a faxineira, tal, luz, materiais de expediente. A gente fez agora, dia 14, um grande mutirão. Esse dinheiro que a gente economizou está indo para isso. Reduzir fila de espera em consultas e exames. Lá se gerou no mutirão uma consulta que demandou um exame, então a gente antecipou os processos. Isso está sendo positivo. Esse está sendo o verdadeiro ganho na política pública. Você tirar o cidadão da fila. Nós fizemos cardiologia e neurologia no dia 14. É as maiores demandas que existem. O cidadão que nos acompanha nesse momento sabe do que eu estou falando. A fila de espera é muito grande. O vice-prefeito Dr. Paulo me passou uma mensagem durante a semana que estava vendo sobre a cirurgia bariátrica, alguma coisa assim que vai acontecer? Esteve essa semana em Florianópolis com o deputado Milton Lopes, secretário de Estado. A nossa secretária Sueli acompanhou também todo esse processo de credenciamento da cirurgia bariátrica, entre outras situações, junto ao hospital. Isso vai acontecer? Está em fase de encaminhamento. Parceria com a Secretaria de Estado da Saúde. Exato. Tem todo um processo de credenciamento também, de cofinanciamento, a gente precisa de recursos para isso, mas nós temos o quê? Uma grande estrutura chamada Hospital Regional Alto Vale, que é a grande referência. A grande referência para o Alto Vale Itajaí. É a grande referência, e falando em grande referência, nós vamos ao nosso primeiro intervalo, já que falamos em hospital, eu vou fazer aqui um agradecimento. Depois lá no final, se o Fábio, lá o diretor, conseguir. Até eu vou pedir, Fábio, vê se consegue achar lá na produção alguma coisinha de 2008, que o Toné teve aqui no Bar da Boca, lembra? No Bar da Boca? Foi. 2012, eu não me lembro se era o Bar da Boca ou não era, mas enfim. E vê se busca alguma coisa do hospital, que eu estive aqui várias vezes com, agora, saudoso Osnísio Luiz Sens, que muitos ajudaram muito o hospital, evidentemente, políticos, os empresários, os diretores, os presidentes, enfim, os profissionais, enfermeiros e médicos e a comunidade que ajudou, enfim, desde Luiz Sodaterra, na hora de pensar quando começou a construção. Foi. Mas o Osni Sens, vou fazer esse agradecimento. Se der, busca lá pra gente no final do programa, ver se botamos um trechinho dele aí, para relembrar desse estimado, com aquela vitalidade toda que nos deixou tão cedo. Ele, se tem alguém no hospital que foi o cara, ele foi. O Sem cara dúvidas. do hospital. Porque, do jeito referência. dele, dando porrada na mesa, ele fazia acontecer. Sem dúvidas. Vou deixar isso pra gente conversar depois. Lá no final, se achar uma coisinha ali do Osni,
Baby, é contigo, para nós voltar no segundo bloco do programa com o prefeito José Tomé. Whoa, one man to cry. Whoa, one man to cry. Whoa, one man to cry. Não chores mais. Bem que eu me lembro, a gente sentado ali na grama do aterro sob o sol, observando estrelas junto à fogueirinha de papel.